Mulheres, cuidado, vocês são o alvo de preconceitos da vez. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Freudianos, e mais uma edição do programa Papo É. E, novamente e infelizmente, você, mulher, que está me vendo e me ouvindo, está correndo o risco de sofrer todas as mazelas que as mulheres sofreram na década de 20, 10, 20, 30 do século passado. Infelizmente, a misoginia ela está de volta, com uma nova roupagem, tentando, de certa forma, desclassificar o ser feminino. Essa misoginia ela está sendo utilizada muito pela extrema-direita no mundo, principalmente hoje, aqui, agora, na modernidade. Embora, este tema da misoginia, a questão da mulher dentro da sociedade, não tenha sido superado totalmente, esteve dormindo ou em coma, mas diante das atrocidades que a extrema-direita tem promovido no mundo, no Brasil e no mundo nos últimos anos, a misoginia voltou. E voltou com força. O populismo que a extrema-direita tenta colocar no mundo, que utiliza certos temas centrais, que é de aceitação mútua, como Deus, família, etc., vai introduzindo no seu discurso pequenas ojerizas, ou coisas odiosas, contra certas minorias que vão envenenando as pessoas a conta-gotas diariamente. Então, o que acontece? Por que as minorias elas são sempre o alvo da vez? Lembre-se, eu não posso escrachar de vez o que eu acho, o que eu penso diante de determinadas situações, porque eu posso ser, em dado momento, enquadrado juridicamente, criminalmente e moralmente. Então, o que eu faço? Eu procuro, dentro da dinâmica da sociedade, trazer certos temas que são preciosos às pessoas e eu distorço esses temas e nessa distorção desses temas eu dou uma nova ressignificação. E nesse ressignificamento das palavras, dos comportamentos, das atitudes, eu vou envenenando as pessoas a conta-gota e esse veneno vai causando determinadas ações que, em um dado momento, elas vão explodir e eu vou utilizar desta explosão a meu favor. É o que a extrema-direita tem feito. Infelizmente, É impressionante quando nós falamos sobre isso, às vezes eu tento tirar, afastar da nossa vida, do nosso ser estar como pessoa, 10 de índole política partidária e tentar levar como algo social. Só que nós não podemos esquecer que quando nós falamos de uma ideologia política, ela também é uma ideologia social. Se ela anda nos dois lados, ela cedo ou tarde ela vai bater na porta da minha, da tua casa e vai gerar situações que nós temos que enfrentar, que nós temos que cooptar, em outras palavras. O que é cooptar? Bater de frente e dizer sim ou não. Eu sou a favor, eu sou contra. Mas dentro de uma consciência. O que é consciência? Eu entendo o significado daquilo, eu entendo o propósito, eu entendo aonde aquilo quer chegar. Se eu tenho todas essas cartas claras sobre a mesa, eu consigo codificar, e codificar quer dizer entender qual é o significado e aonde querem chegar com isso, aí eu posso ter condições de julgamento, de dizer sim ou não, aprovar ou desaprovar. Sempre, sempre o foco vai ser as minorias, pois essas minorias, ela tem no seu modo, na sua vida, no seu dia a dia, na sua luta, o modo operandi
né? O que é o modo operandi? Sistemas, ideias, mecanismos de uma vida alternativa àquilo que está sendo amplamente divulgado e que não vem dando certo. E aí o que acontece? Quando isso acontece e eu quero manter o estado das coisas como estão, eu começo a atacar essas minorias. Por exemplo, no caso, se nós fizermos uma retrospectiva do século XX, todo o século XX, primeiro foram os negros, depois a questão da mulher, depois criança que não sabia de nada, depois tem a questão do advento da homofobia, depois a pobrefobia, né? Não sei se essa palavra existe. O que é isso? A fobia ao pobre, né? Você desclassifica o pobre. Gente, por quê? Porque eu preciso arrumar bodes expiatórios para justificar as maldades que eu pretendo fazer em nome de um bem maior. Mas qual que é o bem maior? Você que é mulher, se você estuda um pouquinho, não vou falar muita coisa não, sobre a luta feminina no mundo para poder se emancipar e ter o direito de ser mulher no mundo moderno, você vai olhar assim, parou para pensar que foi uma luta dura, uma luta injusta, uma luta desigual, tudo porque você queria ter melhores condições de vida, ser melhor respeitada no seu ambiente de trabalho, familiar ou social, e você foi execrada porque você sempre foi colocada, segundo muitas das vezes a égide religiosa, que a mulher ela está em segundo plano. Se você está em segundo plano, então você não tem valor. O seu valor está determinado em determinados pontos, em alguns segmentos da vida, para procriação, para ser a dona de casa, enfim, para coisas ínfimas, vamos assim dizer. Então você é reduzido, o ser feminino, ele passa a ser reduzido a apenas a momentos. Mas nós não somos momentos, nós somos plenos. O que eu quero dizer de plenos? Nós somos plenitude. Ao acordar e ao dormir, nós estamos protagonizando, nós estamos fazendo e acontecendo as coisas na vida. Então, como que você só é valorizado em pequenos momentos? E no restante maior você é desprezado a segundo ponto, a segundo plano, a uma mera existência por obrigação, vamos assim dizer, né? Então, o que acontece? Quando essas minorias começam a mostrar para a sociedade que existe o oposto, que existe o lado melhor, que há condições da vida ser melhor ao que está sendo apresentado atualmente, passa a ser perigoso. Por quê? Porque eu questiono a ordem estabelecida e que não está gerando nada de bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se parte muito na tecla de família. Né? Família é homem, mulher e filhos. Foi Deus que criou, que Deus fez e aconteceu e coisa e tal. Beleza. Se eu falar para você que a ideia de Deus de família é boa, é legal, é ótimo. Só que na prática, no dia a dia, não acontece. O que nós vemos no dia a dia na prática? Mulheres que são submissas a maridos, que são espancadas, que vivem ali na linha da pobreza, que são abandonadas. Aí vira mãe solteira, ou pai solteiro, ou a mãe e o pai não têm condições psicológicas nem financeiras de cuidar, o filho some no mapa, aí o filho vai viver ou com a tia, ou com o tio, ou com a avó. Isso quando os irmãos não se sustentam por conta própria. Isso quando o casal LGBT não vai lá adotar a criança que foi abandonada por um casal hétero, por motivos, sabe lá Deus quais, mas foi abandonado. Então nós podemos observar que a partir da palavra família, ela se fragmentou. Hoje, família do modo tradicional está mais do que falido, está dinamitada, foi explodida, explodiu, implodiu, né? Ela não existe. Por quê? Porque hoje família é muito mais do que consanguinidade. Família hoje é quem cuida. E aí quando você entra na égide do quem cuida, aí pode ser pai, filho, mãe, filho, tio, sobrinho, vó com neto, casais LGBT, irmãos. Está cuidando, está amando, está dando dignidade para aquela vida, é o que importa. Está fazendo o que um casal normal não faz.
E aí o que acontece? Quando essas pessoas, principalmente uma questão LGBT, têm sucesso onde o casal tradicional tem fracassado, os tradicionalistas, eles reagem. Por quê? Porque eles veem uma ameaça ao poder estabelecido. Porque quando o LGBT tem sucesso onde o tradicional falha, significa que o tradicional é uma mentira. Se ele é uma mentira, se ele é uma falácia, ele precisa ser reestruturado. Quando não, exterminado. E aí o extermínio de algo que é uma falácia, que é uma mentira, é perigoso, porque quando você extermina algo perigoso, você destrói toda uma estrutura que depende dessa falácia, dessa mentira, para viver, para se dar bem, para lucrar. Por isso que muitas das vezes, principalmente pensamentos de extrema direita, se pautam nessas coisas, por quê? Porque eu preciso colocar no coração e na mente das pessoas necessidades que são reais, todo mundo precisa de uma família, só que quando nós olhamos para a realidade de família, ela não é o do discurso. Por que ela não é do discurso? Porque o discurso é uma coisa, a prática é totalmente diferente. E aí é o medo, né? Outro foco é que um ideal do passado que nunca existiu, pois entre quatro paredes a verdade era outra. Via-se as aparências de religião, do sucesso, da família exemplar, etc. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vendo uma onda chamada das trade wife. O que significa isso? Mulheres que se destacam no sucesso em ser dona de casa. A extrema-direita está fazendo uma propaganda ampla disso, que lugar da mulher de sucesso é aquela que é dona de casa, né? As mulheres esposas troféis, né? As mulheres vão de manhã para a academia e cuidam da casa à tarde, né? E a esposa de aluguel do marido às noites, né? Serve diamantes às noites. Então, o que nós observamos sobre isso? Gente, nós temos um distanciamento muito grande do que é ser família e do que é essas trade wives, né, que estão mostrando. Que vocês vão ver na internet, vai mostrar muito. Vocês não viram? Assistam, procure ver o que essas mulheres falam. Porque existe uma coisa, uma puta de uma safadeza nessas trade wives, né, que faz com que o lugar de mulher é na cozinha, faz com que ela se afaste do mundo do trabalho. O mundo do trabalho é exclusivo do homem, né, o ser masculino, desclassifica a mulher nesse ponto. Bem, eu vou falar o seguinte, gente, eu sempre pondero as coisas. Um pensamento ponderado, ele é muito melhor do que quando você leva para o lado extremo da coisa. Você, mulher, vai casar. Se você e teu marido concordam em que seria melhor que você, mulher, enquanto esposa, casada, seja a administradora do lar e viva na dignidade como administradora do lar, como esposa, não como empregada, beleza. Não há problema nenhum nisso. Tem muitas mulheres que optaram, ao invés de se formarem em faculdade, optaram, ao invés de se irem para o mercado de trabalho, resolveram serem donas de casa, administradoras do lar. E são felizes. Por quê? Porque há dignidade nisso. Beleza. Não há o que dizer de diminuir em nada uma mulher que escolheu como profissão ser a administradora do lar, a uma engenheira, uma médica, uma professora, uma dentista, uma advogada. Não perde em nada, desde que ela seja tratada na dignidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, você, homem, casou. O seu salário, o seu trabalho possibilita, olha bem a palavra, possibilita que a tua esposa ela seja a profissional do lar, que ela vai trabalhar dentro de casa, que ela vai administrar a casa, que ela vai administrar os filhos, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o seu salário vai dar dignidade para ela, vesti-la com dignidade.
bancar as necessidades, os luxos, os desejos da tua esposa e dos teus filhos? Se isso é possível, beleza. Se não, não há vergonha nenhuma você vai lá para sua mulher, olha, vamos ter que trabalhar nós dois para termos uma vida digna. Porque nós dois trabalhando, nós juntamos os nossos ordenados e teremos uma casa digna de conforto, daremos conforto para nós, para os nossos filhos, poderemos colocá-los numa boa escola, dar uma boa educação, saúde de qualidade. Então vai depender muito do que nós chamamos da realidade em que se encontra o casal. Se o marido tem condições de bancar uma esposa na dignidade, os filhos com conforto, com tudo que se tem de direito, não há problema nenhum. O problema é que, no caso dessas trade wives, elas mostram o seguinte. Eu vi um vídeo que eu achei muito show de bola, porque eu falei assim, é o ápice da mentira. Ela falou assim, acabei de acordar cedo, fiz café, montou a mesa de café bonita, acordou os filhos, preparou os filhos para ir para a escola, acordou o marido, botou o café na mesa, arrumou a gravata do marido, alisou o terno dele, foi para o trabalho alimentado, bem limpinho, arrumado, os filhos foram para a escola e ela foi para a academia. Depois ela volta para casa para cuidar da casa. Acaba ali. Essa é a mulher ideal de todo homem. Mas não mostra que, por detrás dessa mulher ideal que ela acabou de dizer, enquanto ela deu café, trocou de roupa, botou roupa nos filhos, alinhou o marido foi para o trabalho, levou os filhos para a escola, ela foi para a academia, ela tem uma empregada dentro de casa que está lavando, passando e cozinhando para ela. Assim fica fácil você dizer que você é uma esposa modelo. Porque você chega em casa, a casa está limpa, a comida está feita, a roupa está lavada, você tem tempo de ir para a academia, de cuidar do teu corpo, de fazer vídeos de esposa modelo dessa natureza. É fácil. Você tem empregada. Não tem aquela pessoa que não tem condições de ter uma empregada. Ela é empregada. Ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que cozinhar, ela tem que vestir os filhos, alinhar a roupa do marido. O marido tem que sair correndo para o trabalho, ela tem que parar tudo para levar os filhos para a escola, voltar para casa correndo, fazer almoço, preparar o almoço, sair alguns minutos mais cedo para ir buscar o filho na escola, porque às vezes mora num lugar perigoso, tem que buscar o filho, trazer o filho para casa, dar almoço para o filho, limpar a cozinha todinha, sentar com o filho na mesa para ajudar ele a fazer a tarefa da escola. O marido chegou no final do dia em casa cansado, com dor de cabeça, estressado, de um dia estressante de trabalho, tem que colocar a mesa para o marido, tentar ser psicóloga, perguntar para o que aconteceu, quais são os problemas, ouvir as frustrações do marido e depois, quando todo mundo for dormir, ainda servir de mulher na cama para ele. Esta é a realidade da maioria das famílias, a realidade da maioria das mulheres. Não é a realidade da maioria você ter um personal trainer de academia para manter você magérrima, linda, maravilhosa, para dizer que é dona de casa exemplar, sendo que você tem dentro da sua casa alguém para cozinhar, alguém para limpar, alguém para lavar, alguém para faxinar a tua casa, alguém para ser babá dos teus filhos. Fica fácil. É muito fácil dizer que você é uma dona de casa exemplar nesses moldes. E é a propaganda que está sendo vendida. Mostra dona de casa exemplar, mas não mostra que essa dona de casa exemplar, ela tem suporte, um suporte. E aí a extrema-direita tem jogado essas trader wives na mídia como se fosse o ideal de toda mulher. Toda mulher tem que ser dona de casa, toda mulher tem que ser a do lar, toda mulher. Ela foi feita para ser a mulher do lar, não a profissional que vai ao trabalho, que vai ao mercado de trabalho. O máximo que ela vai ao mercado fazer compra para casa. Tá? E aí o que acontece? Tudo isso ajuda a mostrar a inferioridade do gênero. Porque se o lugar da mulher dentro de casa não é no trabalho do homem, você está fazendo o que lá então? Porque você é inferior. E aí temos a louca da goiabeira, que foi a ex-ministra,
né, de assuntos do Ministério, né, dos Direitos Humanos, que vê que aquela frase infeliz, né, que menino veste azul e menino veste rosa. Você já começa a direcionar a criança, o homem, o menino, a menina, a papéis definidos. Por exemplo, o menino ganha uma bola, um carrinho, a menina ganha um fogãozinho, ganha boneca para trocar as roupas da boneca, vestir roupas das bonecas, ganha vassourinha de mentira para limpar a casa, ganha aventalzinho. Você já começa a direcionar as pessoas. A mulher com a parte dos brinquedos, que ela tem que ser a dona de casa, lavar, passar, cozinhar e sabe lá mais Deus o que. E o homem é aquele que é para fora, para o trabalho, para os tentáculos da família. Só que se esquece, só que essas mesmas coisas que se cria, essas indumentárias, não mostram as dificuldades que quer ser um dono de casa, o que quer ser um pai de família, o que quer ser uma mãe de família, o que quer ser mulher. Você que está me vendo e me ouvindo, eu gostaria que você, mulher, coloque nos comentários deste vídeo quais são as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida justamente por ser mulher. Coloque nos comentários abaixo para que as pessoas que estão vendo e ouvindo o vídeo possam ver o que é a vida de uma mulher no preto e no branco, a realidade da mulher. Não é essa coisa linda, maravilhosa. E aí, e ainda junto-se a isso, se alia-se a religião. Por exemplo, uma das coisas perigosas que nós estamos vendo na religião é quando eu vi um pastor falando que mulher não precisa fazer faculdade. Como assim? Mulher não precisa de instrução. Ela sabendo ler e escrever já é o suficiente porque ela vai ser dona do lar. E é perigoso e feio que mulher tenha instrução porque ela coloca o homem em inferioridade. E eu vi isso da boca de pastor. Como eu ouvi da boca do Frei Gilson esse tempo atrás, que a mulher foi feita para ser submissa ao homem. E quando fala submisso, é submisso, baixar a cabeça. Cara, isso é uma loucura. A Bíblia diz que a mulher foi feita por Deus para ser a colaboradora, olha bem, colaboradora. Tanto que, segundo, né, a alegoria bíblica, a mulher foi extraída da costela do homem. Para que serve a costela? A costela tem duas funções no nosso corpo. De ajudar a dar sustentáculo, de manter você, a sua coluna cervical, o seu corpo esguio. Segundo, todos os seus órgãos vitais estão protegidos pela caixa torácica, que é composto pela costela e pela frente, e pela fronte, né, que é o peito, né, que é a caixa torácica. Então, se a costela serve para isso, aonde a mulher é um ser inferior? Ela tem que ter submissão. Se foi tirado de um órgão, né, segundo a alegoria bíblica, de uma peça extremamente fundamental que mantém de pé uma pessoa e que protege a sua vitalidade. Tem algo de muito errado nesse discurso, né? Esses discursos vêm de encontro a uma extrema-direita que quer calar minorias. Eu calando minorias, eu consigo ganhar poder. Por que eu ganho poder? Porque eu começo a culpar as minorias. Por exemplo, uma vez eu vi o Leandro Carnal, ele é maravilhoso porque ele é uma pessoa muito consciente, né? As pessoas têm uma visão muito errada do Leandro Carnal. Fala que ele é de esquerda, coitado do Leandro Carnal, nunca vai ser de esquerda. Mas enfim, ele tem uma ideia muito interessante quando ele fala: eu seria feliz se a corrupção do mundo fosse outorgada unicamente a um único partido político. Eu tiraria esse poder político do governo, encerraria ele atrás das grades e acabou a corrupção. Gente, a corrupção começa dentro de casa. Quando seu filho é vagabundo, em vez de estar estudando, está deitado no sofá jogando videogame, você vai lá na escola e fala para o seu professor de seu filho: será que não tem um jeitinho dele passar de ano? Isso é corrupção. Ou quando você tem que ir lá no dentista amigo seu pedir nota fiscal fria para você fazer declaração de imposto de renda. Isso é corrupção. Quando acontece alguma infração no trânsito e você pede para o guarda
municipal, ou polícia militar, ou polícia federal, será que dá um jeitinho de a gente resolver isso? É corrupção. Então a corrupção ela não está dentro de um partido X ou Y. A corrupção ela está diluída na sociedade e ela vai escalonando. O que é escalonar? Ela vai subindo, ela vai se somando a uma série de situações e, em último momento, se chega num partido político. Então é o que acontece com essa questão do perseguimento da mulher. Você começa com pequenas situações, dona de casa, não pode trabalhar, lugar de mulher é cuidando de filhos, mulher, criança veste rosa, brinquedinho de menina é fogãozinho de lenha, é avental, é vassourinha, é aspirador de pó de brinquedo, é casa de boneca de brinquedo. Você vai juntando e vai escalonando para chegar lá no topo que mulher, ela é um ser inferior. E por ser um ser inferior, cabe a ela esse papel somente. Saiu fora disso, você não presta. Aí eu pergunto, você que está me vendo e me ouvindo, que se lascou fazendo faculdade, gente, quem fez faculdade ou universidade também mesmo, sabe a relação que é. A relação que é. Muitas das vezes entrar na faculdade, às vezes nem é difícil. Se você, ainda mais se for uma faculdade particular, para entrar nela não é difícil. Mas uma estadual, uma pública, você tem que ralar um pouco para poder provar que você é inteligente, né? Para estar dentro de uma faculdade. Agora, uma particular, nem tanto. Eles conseguem flexibilizar muito porque eles querem lucrar. Então, eles flexibilizam o vestibular para você entrar. Mas, independente se você entrou pela escola pública ou a privada, uma vez dentro da faculdade, acabou o favorecimento. Se você não estudar, não ralar, não fazer para merecer ter notas boas, você se lasca. Por quê? Porque qual é a ESD? A estadual te reprova, você tem que fazer de novo. A particular, ela utiliza da sua burrice para lucrar ainda mais, porque uma prova que você tem que fazer de novo, você paga. Se você faltou prova, para fazer a prova novamente, você paga. Qualquer coisa, você paga. Então, você começa a entender a engrenagem das coisas. Então, ela é escalonada. Ela vai escalonando as coisas de forma, no futuro não muito distante, eu utilizar de tudo isso para poder justificar perseguições, justificar preconceitos, justificar racismos, diminuições por conta do gênero, da sexualidade, porque isso vai trazer vantagens para um grupo, para um segmento, mais cedo ou mais tarde. O que eu deixo para você que está me vendo, mulheres, não aceite que a sua vida volte às décadas de 20, às décadas de 30, que vocês sejam menores do que o que vocês são. Em nada você é menor do que o homem. Essa ideia da dona de casa modelo, a dona de casa troféu, é uma falácia para novamente justificar que o lugar da mulher é dentro de casa. E não trabalhando, não tendo sucesso profissional, não estando no meio da política, não estando no meio social, fazendo e acontecendo a mudança social para a melhoria de todos e de todas. Bem, me despeço por aqui. Desejo um bom resto de semana. Nos encontraremos daqui a alguns dias no programa Mitologar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see